Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus seja conosco sempre. Gratidão pelo convite da Luísa, pelo mais essa noite maravilhosa, né? E aqui vai o que? Um ensinamento de Jesus, né? Tá? Então, a nossa palestra de hoje tem um nascedouro nela, baseado aqui, ó, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Vamos ver algumas coisas, né, que vieram ao longo do tempo também. Não adianta a gente só pegar o Evangelho, mas a verdade nós estamos recordando coisas de outras, muitas vezes coisas de outras vidas estão recordando, né? Por que isso? Porque às vezes nós sabíamos já de outras vidas passadas, nós não tomamos cuidado, ou se temos boa saúde hoje porque já tomamos cuidado, estamos aqui apenas recordando o passado, né? Mas recordar é viver, vamos usar a música, né? Certo? Vamos lá então. Bom, para começar, quais são as características do corpo humano? É óbvio que cada planeta tem a sua condição conforme o seu nível evolutivo. No planeta Terra nós temos essa situação aqui. Tem planetas que o corpo já não tem mais o corpo, tem só o espírito e o perispírito. Mas isso aí um dia nós vamos chegar lá, né? Então, qual a frase que foi falada no túmulo de Kardec? Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre até a lei. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de muitas encarnações para nós conseguirmos realizarmos as tarefas às quais nós nos propusemos quando estávamos lá em cima ainda, certo? Tá? Então é exatamente isso que é muito importante, tá? O que mais? Vamos ver. Primeiro, tem natureza orgânica? Óbvio, né? Falar isso é óbvio, né? Natureza orgânica. Tem sede, tem fome, precisa tratar, precisa cuidar da saúde e tal, né? Em segundo lugar, ele se mantém, se vocês não sabem, nós recebemos o fluido vital também, que é do plano espiritual, que é uma dos milhares e milhares de derivados do fluido cósmico ou fluido universal, tá? Bom, o que mais? Busca satisfazer de forma instintiva funções, aptidões e necessidades. Funções do quê? Coração batendo, pulmão respirando, sangue circulando, certo? O que mais? Aptidões. O que nós fazemos aqui? Nossos talentos. Eu sei cozinhar, eu sei pintar, eu lido com contabilidade e etc e tal. E necessidades. Nós temos necessidade de trabalhar, de estudar, de tomar um ônibus e outras coisas mais também, tá? O que mais, gente? O que mais? Aí, ó, é um instrumento transitório? Sim, mas nós temos que cuidar dele porque ele é um patrimônio nosso. Foi depositado à nossa conta para nós realizarmos as nossas tarefas, tá? Nessa encarnação. É um instrumento que o Espírito tem para desenvolver-se moral, espiritual e intelectualmente. Sim, porque nós temos duas asas. A intelectual, que é o nosso dia a dia comum. Trabalhar, estudar, levar filho na escola. E tem o nosso lado moral também. A outra asa é o nosso lado moral. Essa asa que é que nós vamos permitir o quê? Progredir cada vez mais moralmente. Quanto mais eu progrido moralmente, mais eu consigo... Primeiro eu tenho que adquirir conhecimento, que é o lado intelectual. Como diz o ditado, né, popular, ninguém dá aquilo que não tem, certo? Então nós temos que primeiro aprender a necessidade do conhecimento, para depois nós conseguirmos o quê? Progredirmos moralmente, tá? Nós vamos ver algumas situações aqui também. O que mais? Alcançar a busca da perfeição. Aqui eu não fui feliz. A buscar a perfeição possível. Nós temos dons de perfectibilidade. Nós não temos dons de serem perfeitos. Só Deus é perfeito. Nós temos dons de perfectibilidade. Nós vamos chegar um determinado máximo, como Jesus já chegou, e outros seres por aí que estão administrando o universo, tá? Então, e felicidades possíveis, sim, porque nós temos a felicidade possível nesse planeta, tá? O que mais? Os nossos amigos da espiritualidade falam o seguinte, que em outros planetas, acho que eu já falei da outra vez aqui, existe a eletricidade, em outros planetas, a eletricidade é aproveitada de uma forma como o ser mais criativo e mais inteligente desse planeta não consegue imaginar. Em segundo lugar, a vida existe também de uma forma como, do mesmo jeito que o ser
de mais inteligente e mais criativo não consegue imaginar na face da Terra. Então, olha como nós temos que progredir ainda, mas chegaremos lá, certo? Tá bom. Em primeiro lugar, auxilia de forma transitória o espírito a desenvolver virtudes e eliminar imperfeições. Nós estamos aqui para isso também. Eliminar imperfeições e adquirir virtudes ou desenvolvermos aquela que nós já temos, já estamos com ela em andamento, vamos assim dizer, em desenvolvimento, né? Deus não, e o plano espiritual não tem pressa que nós evoluamos. Por quê? Porque muitas vezes, muitos de nós temos imperfeições morais muito enraigadas. Por exemplo, eu sou pão duro, eu tenho várias encarnações, às vezes eu preciso de várias encarnações para me libertar desse vício. Mas o plano espiritual não tem pressa, o que ele quer ver é o nosso esforço em progredir, tá? O que mais? Jamais é para atender emoções materialistas. O nosso materialismo tem que ser aquele necessário, suficiente para o nosso bem viver. Só, mais nada. Nada de vício de álcool, de fumo, eu jogo carta no fim de semana, torro o dinheiro, corrida de cavalo, etc. E vícios outros por aí, tá? O que mais? É o comandado pelo Espírito, através do perispírito e através do nosso cérebro. Quer dizer, o que nos comanda é o nosso espírito, a nossa vontade. Depois ele transmite para o perispírito, que por sua vez transmite para o nosso cérebro, e aí nós vamos tomar as nossas decisões e atitudes, tá bom? O que mais? Bom, é óbvio, né? Duas naturezas tem o ser humano, o corpo e o espírito, tá bom? Por isso que nós estamos falando, esse é o nosso tema da vida de hoje, né? Em primeiro lugar, ambos estão interligados. O filósofo René Descartes, ele falou o seguinte, ele dividiu o universo em três partes: Deus, espírito e matéria. Então, o nosso espírito é o nosso espírito e a matéria é o nosso corpo físico. Ele falou, olha, esses dois aqui têm natureza absolutamente diferentes, mas é incrível como eles se funcionam como se fosse um só. Então, é exatamente, naturezas diferentes, mas eles trabalham em conjunto como ninguém, vamos assim dizer, tá? Tá bom. Então, é a vontade que comanda o espírito, vendo o nosso princípio inteligente. Eu quero tal coisa, se eu sou teimoso, se eu não sou teimoso, é a minha vontade. É lá no princípio inteligente do meu espírito que está o nascedouro de todos os nossos males ou nossas virtudes, tá? O que mais? São afetados de forma recíproca pelo que acontece um com o outro. Se eu penso mal, meu corpo um dia vai sofrer. E é verdade. Por exemplo, se eu tenho um problema neurológico, eu não posso beber álcool de jeito nenhum. Mas eu vou beber. Então, um dia a conta chega. Se não chegar rapidinho, um dia a conta chega. Tá? Então, é tudo isso, então, nós já sabemos antecipadamente. Bom, agora, o corpo material sofre uma influência específica do espírito? Pode ser beneficiado ou prejudicado conforme vibrações emitidas pelo espírito. O que quer dizer isso, gente? É assim, nós, quando pensamos, emitimos vibrações eletromagnéticas. Estamos em atividade no estado de vigília. Quando nós não estamos dormindo, nós estamos no estado de vigília, chamado estado de vigília, olhos abertos, acordados. Muito que bem. Então, é o nosso espírito, é a vontade do nosso espírito que vai nos trazer o que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Eu sou um cara alegre, feliz, então eu vou mandar para o meu próprio corpo aquela vibração. Não, eu sou nervoso, eu chuto, eu xingo, eu falo palavrão. Uma parte dessa vibração fica no meu corpo físico também. Tá? O que mais então? Bom, conclusão. É muito importante o equilíbrio na relação corpo, espírito e alma. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço a mais ou a menos, ou pro lado de cá ou pro lado de cá, é simplesmente desequilíbrio. Eu posso estar alegre muito alegre, aquele alegria artificial, que às vezes as pessoas querem imaginar que estão alegres, é desequilíbrio também. Então, isso também faz falta, faz mal. Então, é exatamente aqui, o equilíbrio é o maior aliado nosso nessa situação de corpo e espírito, tá? O que mais? Vamos lá. Aí, quais são os nossos objetivos aqui? Conhecer as necessidades
do corpo e do espírito, tá? Que eu preciso fazer com o meu corpo, que eu preciso tratar bem, e o que eu preciso fazer para alimentar o meu espírito também. O que eu estou fazendo? Eu estou assistindo filme de pornografia? Ou eu estou aqui num templo rezando, orando, lendo um livro, estudando alguma coisa, estudando química, estudando administração de empresa? Eu estou alimentando o meu espírito também. Um dia isso vai me servir de algum valor, com certeza. Ó. Não castigar o corpo em função das faltas do nosso livre-arbítrio. Nós ficamos nos punindo. Isso é um grande problema. E fica batendo o pé. Desculpa a expressão, né? Como eu fiz isso? Calma, tranquilo. Hoje em dia ainda existem civilizações que elas castigam o corpo, chicotada, chibatada, pelas faltas que o espírito cometeu. É uma forma deles acharem que estão se livrando do mal que fizeram. Não estão se livrando. Não é assim. Não é castigando o nosso corpo que nós vamos conseguir algo de bom para nós. De jeito maneira, tá? O que mais? Vamos ver. Jesus, não pode árvore boa dar maus frutos e nem árvore má dar bons frutos. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 8. Versículo 28, perdão. Então o que acontece? Nós temos exatamente o seguinte, é a nossa transformação diária, todo dia, todo momento, fazemos exatamente o quê? Qual é o nosso grande objetivo? O nosso espírito é um ente, um ser, que ele tem progresso quase infinito. Então nós temos que buscar esse progresso para ele, nós temos que desenvolver habilidades, qualidades, talentos, que ainda nós não desenvolvemos, e temos que desenvolver mais aquelas que já estão em processo de desenvolvimento. Isso é muito importante. Então, exatamente por isso que nós temos que fazer o quê? A chamada constante ressignificação dos nossos espíritos. Um dia eu vou entender, por exemplo, que álcool, o que me faz de bom o álcool? Tomar um uísque, tomar um vinho, o que me faz de bom? Não faz de bom nada. Então eu vou chegar a uma conclusão que aquilo já é coisa do passado. Mas sem se punir, tá? Por que Deus, e Jesus, o plano espiritual, nos deixa cair em erros? Por quê? Em primeiro lugar, nós estamos sempre com o nosso espírito protetor do nosso lado, dando conselho. Se nós caímos em erros, é porque nós não quisermos ouvi-los. Segundo lugar, qual é a função? Todo erro, todo engano, todo equívoco é riqueza para o espírito. Dificilmente no futuro aquele ser vai cometer aquele mesmo erro. Eu não faço mais isso. Fica gravado no chamado subconsciente, tá? Tá bom? O que mais? Aí, Paulo de Tarso, na primeira carta Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quer dizer isso, o vaso, o que ele fala do vaso? É o nosso corpo. Não tem a plantinha que nós colocamos no vaso, tá? Ele chama o corpo de vaso. Por quê? Porque ele é temporário, não é eterno. E aí ele fala assim, o Kardec fala o seguinte, o corpo é um santuário sublime de cada espírito encarnado. Então, olha o que ele fala, santuário sublime, é como se fosse um templo, é como se fosse uma igreja que está lá que eu tenho comigo. Então essa é a grande importância de nós fazermos o quê? Nós simplesmente cuidarmos do nosso corpo sempre que possível, sempre que estiver precisando, dar um bom meio de vida dele. O que mais? Qual que é a importância do nosso estado mental? Eu estou triste, ou eu estou sempre nervoso, eu estou alegre, ou eu estou sempre explosivo, olha só. A cada estado mental está associado ao estado fisiológico, acabamos de falar. Se eu só fico nervoso, um dia essa conta vem. Um dia eu vou começar a ter problema de circulação, varize, problema de coração, problema dos pulmões, sistema endócrino, eu posso, emagrecer, eu posso ter um efeito contrário, tá? O que mais, As qualidades do espírito, do perispírito, estão associadas às qualidades da alma. Então, por quê? Porque o nosso espírito, ele é simplesmente... o nosso corpo físico é um reflexo do que nós pensamos e fazemos. Pode ser
com certeza absoluta, boa saúde, se eu tiver bons atos, ou eu posso ter o quê? Também, exatamente também o quê? O contrário. Doenças que vão me aparecer daqui 20 anos, 30 anos, e quem sabe até numa próxima encarnação também. Nós não podemos falar que não, porque o espírito, quando ele erra, ele pede na outra vida algo igual para ele passar e dar valor para aquilo que ele não fez. Tá? Assim somos nós. E são essas as mensagens que os espíritos nos mandam. Tá? Porque lá no plano espiritual a visão é outra da vida. Tá bom? O que mais? Bom, quanto maior nossas experiências, mais concluímos o quanto é importante o equilíbrio em nossa maneira de pensar e de agir. Então, eu tenho um problema para resolver. Por exemplo, quero vender uma propriedade qualquer, uma casa, um apartamento. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro procurar saber quanto vale o que eu tenho. Segundo lugar, quanto vai custar o que eu quero comprar. Terceiro lugar, nós não vamos contratar um advogado? Então é isso aí. Depois não planeja, aí nós vamos ficar afobados. Não contratei advogado, confio no que tinha que ter contratado advogado e pronto. É assim que funciona. O nosso planeta, infelizmente, é assim. Né? Você não pode confiar em pessoas. É difícil você confiar em uma pessoa estranha, tá? Então, tudo isso às vezes falta o quê? Planejamento. Vou pensar, vou fazer. O que eu vou fazer ano que vem? Eu tenho que me preparar para o ano que vem, tá? E o que mais? Agora tá certo, ó. 12 perfectibilidade, faltou lá. 12, qual que é? Ó, as manifestações dependem do desenvolvimento e grau de perfeição do corpo. Tá, então, se o meu corpo está condizente com a minha necessidade atual. Nas reformas, há outra coisa. E também nas reformas que nós submetemos no nosso espírito, nossos espíritos. O que acontece? Quanto mais eu penso, quanto melhor eu penso, mais eu ganho tranquilidade. Porque se o nosso pensamento está sempre emitindo vibrações eletromagnéticas, por exemplo, se eu penso mal, se eu desejo mal para alguém, aquela pessoa, não importa se ela vai receber ou não, importa o que também, que uma parte daquilo que eu penso fica comigo. Então isso é muito importante também entender. O espírito somente manifesta-se de forma... outra coisa aqui, ó. O espírito somente se manifesta de forma eficaz na sua plenitude. Quer dizer isso? Quanto mais calmos e mais equilibrados nós tivermos, maiores serão as chances de nós termos boas ideias e a criatividade se manifestar. Muitas vezes, nossos amigos da espiritualidade estão do nosso lado falando. O nosso nível vibratório está tão baixo, não é que ele não falou, nós é que não temos um nível vibratório suficiente para escutar o que eles estão falando para nós. Esse é um problema também muito sério. Eu não deixo com que o meu amigo da espiritualidade, seja lá o meu anjo guardião, seja lá o meu protetor, seja lá quem for, que eu consiga escutá-lo. Eu não consigo escutá-lo. Ele está falando. E é por isso que às vezes nós falamos muitas vezes. Às vezes os nossos amigos da espiritualidade nos deixam de nos assistir porque nós não temos condições de ouvir. Nós estamos tão fechados na nossa nervoso, bravura, etc. e tal, que eles simplesmente falam, eu falo, ele não escuta, então eu vou ajudar outra pessoa. Então quando começam a melhorar, que eles começam a perceber, olha, tal pessoa está mudando, vem ajuda para nós, tá? As chamadas inspirações, tá? Porque intuição é aquilo que vem do nosso princípio inteligente. Eu tive a ideia. Inspiração é quando alguém do plano espiritual me passa a ideia e eu recebo aquilo e consigo receber aquela mensagem, tá? Nunca os castigos que possamos impor no nosso corpo, tá? O que mais? Aí, qual é a ação inicial? Tem lá o nosso evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o seguinte, ó. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa fraternidade é aplicada em dupla mão de direção. Quando eu pratico o bem, me vem o quê? Um outro sentimento que eu até então não tinha conhecia, de calma, de tranquilidade, de prazer em viver, de prazer em ajudar o próximo. Quanto mais nós nos desligarmos da matéria, mais nós vamos perceber o quanto é importante o quê? Nós ajudarmos o próximo, porque a maldade cansa.
e a fraternidade nos dá um prazer imenso que é inesgotável, tá? O que mais? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é a saúde? O estado completo de bem-estar físico, então meu físico, mental e social, como eu me dou bem com meus amigos, com minha família. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, não é só o meu coração que bate bem, ou as minhas mãos que eu tenho que são ótimas, que vai me dar saúde. Eu tenho que ter também o quê? Condições mentais e sociais para viver bem, por exemplo. Aí vem o quê? O Francisco Xavier falou o seguinte: a saúde na essência é harmonia de vibrações. Já falamos agora há pouco. Harmonia de vibrações, isso aqui está adiantado sem querer. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Buscar harmonia interior. Dentro da possibilidade, sim, buscar harmonia. Às vezes você conversa com uma pessoa e simplesmente aquela pessoa não escuta. Você fala uma vez, fala duas. Algumas coisas, gente, nós conseguimos mudar rápido. Algumas coisas nós demoramos anos para conseguir. E outras coisas nós não vamos conseguir, porque não depende só de nós, tá? O que mais? Alguns motivos para chegar mais cedo ao plano espiritual. Aquele famoso suicídio causado. Eu me suicidei. Não de forma lenta. Qual é? Por exemplo, gula desequilibrada. Eu consumo mais alimento do que eu preciso. Vícios em geral, fumo, álcool, etc. e tal. Não cuidar de necessidades específicas do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho um problema que eu não estou cuidando. Por exemplo, glicemia alta. Não estou cuidando. Vai ficando. Preciso do médico do coração. Vai ficando. É exatamente isso também. Depois nós vamos nos arrepender de ter tido a chance, todas aquelas chances que nós temos que deixamos escorregar entre os dedos, como se fosse gelatina aqui, né? Suco de mamão que escorre entre os dedos, por exemplo, né? Exatamente isso que nós vamos fazer. Deixamos passar chances por entre os nossos dedos, de forma consciente, tá? O que mais? Então, o que nós temos que fazer? Buscar ajuda terrena. Você é médico, fisioterapeuta, o que for. Mas eu posso te dar um tratamento espiritual? Eu acho que pode. E deve, sempre se achar que estiver precisando. Vai e deve. Lógico, por que não? Onde é que está proibido isso? Outra coisa. Aí vem o efeito e a causa. Qual é o efeito? Eu estou assim, mas por que eu estou assim? Será que isso eu estou quitando um débito de vida passada ou foi alguma coisa que eu fiz nessa encarnação? Isso precisa pensar também, tá? O que mais? Na questão 70 do livro dos Espíritos, 370 do livro dos Espíritos, pode-se induzir da influência dos órgãos, a pergunta, né? Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Aí ele respondeu assim: não confundais o efeito com a causa, o cérebro não tem nada a ver, o cérebro é uma ponte. É isso que ele está falando aqui, ó. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias, não é o corpo, não é o cérebro, é o espírito. Assim, não são os órgãos que lhes dão as faculdades, mas as faculdades é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, ao contrário, não é o órgão que me impulsiona a faculdade, é a minha faculdade que vai dizer se o meu corpo vai estar ou não desenvolvido, tá? O que mais? Bom, tanto a enfermidade quanto a saúde se originam na mente, nas emoções e nos sentimentos, sim, ponto de equilíbrio, tá? O que mais? O mal viver, o mal sentir e o mal pensar podem nos levar a quadros mórbidos dolorosos, sim, pensamento errado. Sabe, aquela pessoa, nossa, me fez tal coisa assim. Quando? Não foi no dia 18 de abril de 1975. 5 anos atrás, e eu estou com aquilo guardado no interno do meu coração. Aquilo vem e remói a pessoa, e remói. Chega uma hora que o corpo vai apitar, desculpa a expressão, né? O corpo vai entrar em estado débil, lógico. E eu não perdoei aquela pessoa. Isso me leva a um estado negativo. Eu não posso perdoar e depois pedir para Jesus me ajudar assim, assado. Isso não dá certo, tá? O que mais? Somos o que pensamos, ponto. Sem insistirmos em pensar no mal, durante a doença, atrairemos para nós todos os males, sem contar que podemos atrair também a companhia dos amigos da espiritualidade menos esclarecidos. Esse é o problema também. Isso acontece sim. Não são eles que vêm em nós. São eles que percebem o nosso nível vibratório lá embaixo e que se aproximam de nós. Tá?
que mais? O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência da matéria, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará. Então, eu falei disso antes sem querer. O meu bem-pensar muda o meu nível vibratório. E é assim que eles vão nos vendo pela nossa aura. Quem está bem, quem não está. Quem está pensando bem, quem não está pensando mal. E aí é assim que eles se aproximam. Imagina o seguinte, todos nós somos bonzinhos. Só uma pessoa que está sentada aqui, ó, que tem um pensamento horrível. Entra alguém do plano espiritual, ele vai ver tudo uma luz de um jeito e só uma luz aqui do outro jeito. Na hora, não precisa pensar não, 2 vezes, tá? O que mais? Aquele que se deixa dominar pelas paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, ó, eu tenho prazer naquele vício, beber, fumar com os amigos, tá? Se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Então eu estou mais próximo dos meus instintos do que a minha razão. Tá? Entre o instinto e a razão, existe um caminho, uma distância. Onde eu estou? Desse jeito aqui eu estou mais perto do instinto. Tá? O que mais? Somos parte integrante da farmácia do nosso... somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações e a sua presença. Observe que as reações à sua presença provocam no semelhante e pacifique aqueles com quem convive. Então, se eu estou mal, eu posso passar aquela energia negativa para a pessoa se ela estiver receptiva com aquilo. Mas se eu estou bem, eu posso passar aquela vibração positiva também. E quando nós mudamos, muitas pessoas não falam, nossa, como você está diferente, que legal. Às vezes as pessoas mais percebem. Essa é uma das vantagens da vida em sociedade. Perceber o que os outros estão, como os outros estão. Essa é uma das vantagens também, tá? O que mais? A bênção de um corpo. A bênção de um corpo, olha o que o Emmanuel fala no livro Roteiro. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, na Terra é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Quantos minutos tenho mais? Desculpa. Mais 10 minutos, tá bom. Quanto? 10. 10, tá. Vou contar uma historinha aqui. O Chico Xavier um dia foi num lugar que acolhia todo tipo de pessoa, né? Necessitado. Ele estava andando assim, de repente ele viu um berço, ele viu um cidadão sem os 2 braços, sem as 2 pernas. E a pessoa estava com um problema também, né? Ele ficou tão impressionado com aquilo, um ser humano adulto num berço, mas não tinha 2 braços e 2 pernas. Mas ele ficou impressionado com aquilo e foi embora. Aí chegou na casa dele e tal, dali a pouco o Emmanuel falou para ele, Chico, o que está se passando com você? Ai, Emmanuel, sabe o que acontece? Eu fui naquele centro assim, assim, assim. Como é que pode uma criatura viver daquele jeito? Eu falei assim, Chico, pode te contar uma história dessa pessoa? Pode. Durante 10 encarnações consecutivas, aquele ser se matou, se suicidou. 10 encarnações consecutivas. Ele tinha indução ao suicídio. 10 encarnações consecutivas. Não estou errado, não. 10. Aí esse ser, quando estava lá na última vez, estava chorando. O que eu faço para resolver o meu assunto, esse problema? O que eu faço para... Aí chegou um espírito que estava do lado dele e falou assim, espera um pouco só. Por que você se matou? Porque você tem braço e tem perna, não é isso? É assim, então pede para vir sem braço e sem perna. E estava lá o senhor lá, a pedido dele, seus 2 braços e 2 pernas. Nasceu sem nada, 0. Tá? Então é isso aí, tá? O que mais? Nossa reflexão diária. Qual é a natureza da nossa atividade mental? Então, assim, o Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é conhecido na Igreja Católica, e nós até não conhecemos assim como Santo Agostinho, né? Ele faz todo dia uma vez por dia ele parava. O que eu fiz de bom? Eu vou manter. O que eu podia ter feito de melhor? Eu vou melhorar. E o que eu tinha feito, o que eu não fiz de bom? Eu não vou fazer mais. Todo santo dele fazia, essa era a meditação dele. E é assim que temos que ser nós também. Parar, pensar, pode ser no ônibus, pode ser na nossa casa, pode ser em qualquer lugar. Então lá vamos começar a pensar esse tipo de atividade, tá? Sabendo que brevemente ele deixa aí, ó, na segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 14. No capítulo 1 está chamado O Testemunho Apostólico, segunda epístola de Pedro.
Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então ele já sabia que, o plano espiritual passou, e Jesus passou por lá. Teu tempo aqui na terra está curto, tá? Passaram isso para ele de forma espiritual. Mas por que ele comparou o corpo físico no tabernáculo? Olha só onde ele foi buscar isso. Vamos parar. O que é tabernáculo? Então, Pedro compara o organismo humano com o tabernáculo. Lembrando que, para ele, o corpo físico é tão importante quanto o tabernáculo era para os judeus. Já vamos ver já. O que mais? Aqui. O que é o tabernáculo? É algo que é desmontável e vai de um lugar para o outro. Então, o que ele tem aqui? Tem uma repartição aqui e aqui tem essa tenda aqui. Tem uma série de atividades nessa tenda. Tá? Olha só como está cheio de gente ali em volta. Mas ali na tenda só pode entrar os sumos sacerdotes, pessoal graduado, não, os doutores da lei que chamavam na época. O que é a Arca da Aliança? É isso aqui, Desculpa. É um cajado de madeira que tinha tudo folhado ouro, por dentro e por fora. E aqui dentro tinha o quê? A tábua, as pedras com os 10 mandamentos de que Moisés promulgou, os 10 mandamentos. Então, só que isso está sumido até hoje. Ninguém sabe onde foi parar. Até hoje está sendo procurado. Ninguém sabe se foi derretido para fazer ouro ou se está enterrado em algum lugar por aí. Ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe. Está todo mundo atrás. Os judeus estão atrás disso. Escavando para ver se acha em algum lugar. Ninguém sabe. Mesmo porque naquela época tinha muitos fascinas. Eles jogavam fora e tiravam tudo. A religião que não concordavam. Tá? Então é exatamente isso aqui. É uma caixote. Que lá dentro tá o quê? Tá? Os 10 mandamentos. Aí ele usa essa certeza do tabernáculo, comparado com o corpo físico, para encorajar os leitores a se lembrarem e valorizarem os ensinamentos que ele compartilhou com eles. Tá? Então ele compara o corpo físico com o tabernáculo, uma coisa que é sagradíssima para os judeus, estão lá atrás até hoje, já falei, e exatamente por isso eles vão ter com certeza absoluta, tomara que um dia encontrem, né? Tá? Tomara, né? Nesse versículo, o apóstolo Pedro expressa sua consciência da morte iminente. Jesus já me avisou, estava baseando-se em uma revelação que ele recebeu do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O que mais? Aí, vamos voltar um pouco no tempo. Muita gente não gosta de filosofia, porque filosofia eu não entendo. Tá bom, não entende. Mas algumas coisas, alguns temas são ultra difíceis que eu não consigo entender. Mas tem alguma coisa que os filósofos nos deixaram que temos que recordar. 400, 500 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas não é dele essa frase. O pessoal se engana. Não é dele essa frase. Por quê? Vamos ver já. Ela estava escrito no templo de Apolo em Delfos. Vamos ver já não é fotografia, lógico, né? 2.500 anos atrás, mas é um desenho que, ao que tudo indica, é uma reprodução como se fosse uma foto. Então, para eu cuidar de mim mesmo, eu preciso primeiro me conhecer. Eu sou egoísta, eu sou vina, mão de vaca, eu sou nervoso. Eu tenho primeiro que me conhecer. Como é que eu vou cuidar de mim se eu não me conheço? Então, conhece a ti mesmo. Então, o que acontece? Estava aqui, escrito aqui, conhece a ti mesmo. Onde é? No templo onde os filósofos iam lá para estudar, para trocar ideias. Frequentava lá vários filósofos, Sócrates, Platão, frequentavam lá esse templo. Então, lá estava escrito, conhece a ti mesmo. Então, essa frase, de quem é? Eu acho que não sabemos de quem é, mas não é do Sócrates, tá? Aí, vem esse camaradinho aqui, chamado Protágoras. Ele nasceu em 490 ou 480 antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Ele falou um negócio muito importante, que foi chamado de Magna Carta do Relativismo Ocidental. O que quer dizer isso? É um pensamento que é considerado um marco na história dos direitos à liberdade. Vários fizeram frases, pensamentos, vários. Mas vamos lá. E mais, designa método de argumentos pró e contra qualquer questão. É um ensinamento pró, a favor e contra qualquer questão, para tornar mais forte o argumento mais fraco. Então era uma técnica. O que você tem para melhorar esse pensamento? Então, esse aqui ficou fraco, esse aqui ficou mais forte. Tá? Ele era especialista nisso no Protágoras. Então, o homem
é a medida de todas as coisas. Essa frase vale até hoje. O homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Bom, é uma ideia indutiva, mas vamos ver alguma coisa. Ó. O que é medida para ele? É uma norma de juízo que cada um de nós tem. Norma de juízo. O que mais? E todas as coisas. São fatos e experiências em geral que nós passamos na nossa vida. Um incêndio, eu repeti de ano, eu consegui meu emprego, coisas positivas e coisas negativas que qualquer um de nós. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Então aqui fala o quê? É um relativismo. Relativismo. Por exemplo, chuva, eu gosto do frio, tem outro gosta do calor. Para mim hoje está calor, o outro está frio. Então é chamado relativismo, porque cada um entende o mundo do seu jeito. Tá? Então vamos lá. O único critério é o homem individual. Cada um pensa de um jeito. Segundo lugar, não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro ou falso, o bem ou o mal, segundo ele. Aqui é o pensamento dele. Tá? Terceiro lugar, cada homem julga conforme seu modo de ver as coisas. E mais, frio, quente, calor, etc. e tal. O que é virtude? Eles falavam muito das virtudes, tá? Os filósofos antigos. A habilidade do homem, que o homem tem em medir as coisas. Se ela está próximo da verdade ou não. O homem, se o homem é medida da verdade, é medido pelo útil e pelo danoso que ele faz, que é cuidar do corpo e do espírito. Então, essa frase serve também para nós hoje, cuidar do corpo e do espírito, porque eu posso fazer algo útil para o meu corpo, que é útil também para o meu espírito, e posso fazer algo danoso também. Ou seja, torna-se referência de si mesmo. Então eu sou referência de mim mesmo, do jeito que eu entendo, do jeito que eu acho. Tá? A verdade e o conhecimento são medidos pela experiência humana, chamado empirismo. Eu tenho que ter experiência humana. Tá? O que mais? Sabedoria humana, aí vem o Sócrates. Sabedoria humana consiste no fundamento da vida moral, que é a essência do homem. Então, a vida moral é a essência do homem. Porque acontece? Os filósofos antigos começaram a queriam descobrir como surgiu o mundo. Um falava que é do fogo, da água, outro de outros casos. Aí começou a vir um pessoal que começou a falar, pera um pouco, para com a história aí. Para que? Vamos discutir o homem. O homem que é a razão de ser do universo. Então veio lá, o homem é a sua alma, esta é a sua essência. Então, cada dia eu tenho a minha essência, a minha alma tem a minha essência do jeito que eu faço, do jeito que eu ajo. O que mais? A virtude é a potencialização, é o motor, é aquilo que impulsiona a atividade do conhecimento, ou a ciência do que nós somos. Ciência com C minúsculo, porque consciência do que eu sou. Eu tenho ciência, eu conheço a mim mesmo. É que está o problema, tá? O que mais? Os verdadeiros valores não são ligados outra coisa, ó, Sócrates. Os verdadeiros valores não são ligados às coisas exteriores, às coisas materiais. Não estão ligados. Olha só, 2.500 anos atrás, hein? O principal, aí o Sócrates veio e falou, para tudo isso aí. O negócio de o mundo veio da água, veio do ar, fogo que você não consegue ver. O objeto da preocupação o maior objeto da preocupação filosófica é o homem. Aí ele falou assim, ó, é exatamente o que ele falou aqui, ó. O principal objeto da preocupação filosófica é o homem. Ele virou todo o pensamento filosófico. É o homem, esquece, deixa para lá, vamos pensar no homem aqui, tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado pela atenção, obrigado, viu? Tá? Então, gente, é exatamente isso aí. Exatamente isso. Tudo isso tem a ver com cuidar do corpo e do espírito. Não podemos nos punir, não podemos fazer nada nos punir. É daqui para frente uma nova vida, daqui para frente maior preocupação, maior atenção com as nossas ações e reações, tá bom? Obrigado, obrigado.